coordenador do Rotary entre os anos Rotários 2016 e 2019, presidente da Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens no ano 2007, chairman do Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4530, nos anos Rotários 2002 e 2005, estudante de intercâmbio de Rotary no ano de 1984. A sua classificação é em Engenharia Civil, mas a gente sabe também que ele tem uma classificação em Advocacia, certo? Então, o companheiro Luiz Gustavo vai estar trazendo para nós hoje uma apresentação para falar sobre ferramentas de diagnóstico para o clube, falando alguma coisa sobre satisfação, diversidade, classificações e outros aspectos relacionados ao DQA, então, desenvolvimento do quadro associativo de um clube. Governador Luiz Gustavo, seja bem-vindo, a palavra é sua e obrigado de antemão mais uma vez pela sua presença. Boa noite a todos. Gerson, o nosso diretor, Mário César, está aqui. Eu acho que o Mário deve ter umas 15 reuniões hoje, como de costume. Eu sugiro que a gente passe a palavra para ele dar o tom aí, para ele conversar um pouquinho, dar um alô para todo mundo. Desculpa, eu não tinha percebido aí. Seja bem-vindo, diretor Mário, ao nosso encontro. Boa noite a todos do 4720. Eu estou dando uma de bicão aqui junto com o Gerson e com o Luiz Gustavo. Eu acho que eu estou falando para a liderança que vai dirigir o 4720 no próximo ano. Então, eu só queria compartilhar com vocês duas qualidades. O líder tem que ter 20 ou mais qualidades, né? Mas eu queria compartilhar com vocês duas qualidades de liderança e eu quero que vocês não esqueçam, porque vão auxiliar bastante na gestão do próximo ano. Uma das qualidades exigidas do bom líder, e vocês serão líderes, e se não são líderes ainda, vocês aprenderão a sê-lo durante os próximos meses, né, os 14 meses, é o discernimento. O discernimento é acreditar. Normalmente o líder inteligente, ele acredita na metade do que ele ouve. O líder sábio, ele sabe em qual metade ele deve acreditar. Então vocês terão que ser líderes sábios, porque vocês não poderão acreditar em tudo que ouvem. Vocês terão que discernir quando a situação os colocar num buraco, né? A regra número 1 do buraco é quando você estiver num buraco, pare de cavar um buraco. Eu vejo muito líder rotário cavando buraco, né? Aprofundando conflitos, trabalhando em função de desavenças pessoais e não tendo a instituição, o bem da instituição como meta maior. Os líderes, eles nem sempre têm discernimento. O discernimento é uma qualidade que a gente adquire com o tempo, né? Eu vou citar aqui um caso de um líder inconteste no mundo todo, que é o Napoleão Bonaparte, que ele fez a seguinte declaração antes da Batalha de Waterloo. Diga aos meus soldados que Wellington, que era o general inglês, é um mau general, os ingleses são maus soldados, vamos acabar com isso na hora do almoço. Isso ele falou no café da manhã da batalha onde ele enterrou o chifre, a Batalha de Waterloo. Então, nem sempre o líder tem discernimento da situação que ele vai enfrentar. É bom a gente ter essa precaução e estar sempre sintonizado com essa qualidade necessária para não se meter em enrascada. Primeira forma, descobrir a razão dos problemas. Vocês serão assediados por muito rotariano, trazendo problemas para vocês resolverem, e vocês têm que saber a origem do problema. Essa é a primeira parte de você ter discernimento. O que é importante nesse problema que lhe estão apresentando? É um problema institucional, é um problema pessoal, é mera fofoca, é uma sugestão, é um desafio. Enfim, pensem bem quando vocês estiverem com uma situação na mesa para decidir. Se você puder enxergar a origem do problema, a raiz do problema, você está com metade dele resolvido.
Você vai ter que verificar se a solução desses problemas passa pela sua capacidade de resolvê-los, porque às vezes a gente não tem capacidade. Eu, como diretor, às vezes trazem-me problemas que eu não tenho capacidade pessoal de resolver. Eu tenho que recorrer a alguém que tenha essa capacidade para me ajudar na solução do problema. Então, esse discernimento entre a sua capacidade de resolver e o recurso que você terá que se valer de outras pessoas também é fundamental. Não se proponham a resolver problemas que vocês não tenham capacitação para resolver, porque vocês vão queimar o filme, vocês vão degradar a sua capacidade de liderança. Avalie quais opções que você tem, né? Acredite na sua intuição, mas nunca se baseie somente nela. A sua intuição como líder é importante, mas você se fiar na sua capacidade de resolver problemas só intuitivamente, às vezes não é necessário, não é suficiente para resolver o problema. Multiplique as suas oportunidades. Você, como líder, vai ter que estar com a solução certa, na hora certa, no lugar certo. As pessoas que não conhecem as oportunidades, eu digo, estar na reunião certa e disponibilizar-se para resolver o problema, elas estão sempre no lugar errado e na hora errada. A sorte, ela é criada, a sorte é construída, não existe a sorte pura e simplesmente. É a sua exposição contínua como líder é que vai ajudar a resolver o problema. Segunda qualidade, só vou falar duas para não tomar o tempo do Luiz Gustavo, porque eu sei que ele tem uma agenda importante. Foco. 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 Se você for perseguir 2 coelhos, um deles vai escapar. Então, persiga um coelho por vez e mate o coelho e persiga depois o segundo coelho. Nem sempre acredite nos seus interlocutores. O que as pessoas dizem, o que elas fazem e o que elas dizem que fazem são coisas completamente diferentes. Você, como líder, vai aprender isso da hard way, da forma mais dura possível. Eu tenho uma história de um juiz que fez uma confissão muito interessante. Ele falou, olha, eu gostaria de que aqueles 200 que se comprometeram a votar em mim realmente tivessem comparecido à votação, porque dos 200, somente 80 compareceram ao local de votação, 40 prometeram que iam votar no meu nome e 20 efetivamente me deram o voto. Então, muito cuidado, né, com essa questão da perda de foco e daquele apoio que, às vezes, é o apoio só de coquetel. Ponto forte e ponto fraco. Concentre boa parte do seu tempo nos seus pontos fortes. 2/3, 70% do seu tempo, se você tem habilidade, se você tem skill para uma determinada função, aproveite essa oportunidade. Se você é um cara de marketing, um marqueteiro, seja um governador, seja um presidente marqueteiro. Você faz isso com naturalidade. O Michael Jordan foi talvez o melhor jogador de basquete da história do esporte. Ele jogava golfe, mas era um jogador de golfe de araque. Agora, quem é que se lembra do Michael Jordan como jogador de golfe de araque? Ninguém, porque ele concentrava o seu talento naquilo que ele fazia bem, que era jogar basquete. 70% do seu tempo, concentre em se fazer aquilo que você sabe fazer bem, que você gosta, que você está confortável. Segundo ponto, concentre 25% do seu tempo em fazer coisa nova. Aproveite essa oportunidade de liderança que você tem para inovar, para aprender, para crescer como pessoa. Eu não falava em público antes da presidência do meu Rotary Club. Eu saí da presidência do meu Rotary Club em 92, 93, com o microfone na mão. Eu aprendi a falar em público no Rotary Club de Santo André. Então, aprenda alguma coisa.
dediquem o seu tempo para aprender como se relacionar melhor com as pessoas, como olhar, como captar melhor a linguagem corpórea, né? A linguagem corporal, que muita gente não tem noção. Vocês vão aprender isso do alto lá, do número 1 da mesa, à frente do sino do Rotary. Vocês vão olhar o clube, vocês vão ter um raio-x, vocês vão ter uma tomografia do seu clube. E concentre só 5% do tempo nos seus pontos fracos. De preferência, elimine os seus pontos fracos, delegando aquilo que você faz mal para alguém que faz bem, né? Integre alguém que você não sabe, uma função que você não está preparado para exercer, delegue alguém para ajudá-lo a fazer. Eu acho que se você conseguir capturar a essência dessas duas qualidades, discernimento e foco, há muitas outras, mas eu queria tratar dessas duas, vocês estarão mais habilitados a fazer uma boa gestão à frente dos clubes do 4720, governador assistente, enfim, Fundação Rotary e presidência de clube. Desculpa a intromissão aí. É isso, diretor. Espero que vocês tenham muito sucesso. Muitíssimo obrigado aí pela presença, pela surpresa, excelente surpresa de estar conosco aí nessa noite. Nós que estamos aí na reta final desse programa de capacitação, começamos lá no dia 13 de fevereiro, logo depois da Assembleia Internacional, e semanalmente temos nos reunido, todo sábado, sexta, eventualmente na terça-feira, no meio de semana. Serão 25 sessões até o final, sendo que na última, então, na semana que vem, deveremos ter a presença do presidente Shekhar Mehta. Muito obrigado pelas suas palavras. Nós que estamos aí nessa fase de querermos aí fortalecer o nosso distrito, né? Precisamos fortalecer o nosso distrito, quer seja em qualidade, em quantidade, e a forma encontrada para desenvolver o programa de treinamento desse ano teve esse objetivo. Muito compartilhado por muitos, essa forma de treinamento que foi encontrada para desenvolver esse ano é inédita no distrito. Nunca se teve tempo, tempo também é em função do momento que nós estamos atravessando, mas nunca se teve essa oportunidade de se desenvolver o treinamento como está sendo nesse ano rotário, né? Então, além daqueles temas usuais aí de um PETS, de um GATS, de uma Assembleia Distrital, diversos outros temas estão sendo discorridos aqui no nosso programa de treinamento. Começamos aí falando até sobre protocolo, por exemplo. Então, diversos temas foram conversados, e mesmo dentro dos temas tradicionais, eles foram bastante ampliados, né? É o caso hoje, por exemplo, da palestra do companheiro Luiz Gustavo, que vai estar falando uma parte importante dentro do assunto DQA. Então, é isso. Muito obrigado, governador. Desculpa, muito obrigado, diretor, pela sua presença. Fico até emocionado e gaguejando aqui para falar diretor Mário presente na nossa reunião. Muito obrigado, muita honra tê-lo aqui conosco. Muito sucesso para vocês. Vocês têm uma missão muito importante, que é o de tirar o 4720 da linha de corte do redistritamento. Eu conversei hoje à tarde com o Gerson. Vocês têm que superar, e têm todas as condições de superar a marca mágica de 1.200 associados no fim da gestão 21-22. Eu tenho plena convicção, tenho absoluta segurança que vocês vão trabalhar nesse sentido. Vocês têm um território imenso de oportunidades para fundar clubes em localidades onde elas não existem ainda. E vocês vão ter que carregar essa responsabilidade. O Gerson está muito consciente disso, eu também. Apesar do ano que vem eu ser um aposentado, eu vou continuar dando pitaco e vou continuar oferecendo, né, a minha inspiração e a minha motivação quando for necessário. Grande abraço e muito sucesso. Obrigado, diretor. Bom, é isso. Então, mas é isso, nós estamos caminhando. Hoje eu tive a notícia de 2 companheiros que estão trabalhando na busca, na prospecção de clubes novos, né? No início dessa reunião, a companheira Rosivete, posso compartilhar esse desafio que ela assumiu de prospectar clubes novos em cidades próximas a Santarém. O companheiro Carlos, lá perto de Castanhal, também está prospectando clubes novos. Então, é com essa empolgação que nós temos que ir para que, então, no ano rotário 2021-2022, nós consigamos atingir essa meta tal qual ela foi apresentada pelo diretor Mário, para que nós saiamos aí dessa linha de redistritamento. Então, vamos batalhar para que isso não aconteça com esse que é o maior distrito em extensão territorial, com certeza no Brasil, e um dos maiores do mundo, e vamos batalhar, então, para que ele consiga sendo único, que não seja
redistritado. Muito obrigado. Governador Luiz Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Gerson. Mas que surpresa agradável ter o diretor Mário aqui com a gente, né? Foi muito bom. Isso é um privilégio, porque o Mário hoje, eu tenho dó dele, eu tenho pena dele, porque ele, acho que talvez a pessoa mais demandada do Brasil, e eu já ouvi participando de 14 reuniões num só dia, né? Então, vocês imaginem o que é você ficar sentado, né, em frente a um visor, a uma televisão, a um computador, né, passando de reunião em reunião. Tem gente, eu já vi vários otarianos que trabalham com 2, 3, até 4 computadores simultâneos e participam um pouquinho aqui, ouve um pouco aqui, um pouquinho ali. Realmente esse isolamento deu oportunidade para quem gosta disso, principalmente, né, se participar de várias reuniões ao mesmo tempo e quantas vezes, né, der conta, né? E também eu vejo, primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Luiz Gustavo, acho que o Gerson me apresentou, sou associado representativo do Rotary Clube Brasileiro Lago Norte, minha classificação é Engenharia e Construção Civil e Advocacia Civil também. Na realidade, eu resolvi fazer Direito e me formei no ano passado, já estou para o escritório de advocacia. Eu estava até disposto a dar uma segurada na engenharia, eu consegui ficar os 5 anos durante a faculdade, fugindo de obra, mas foi engraçado, foi eu montar meu escritório de advocacia, eu comecei a receber clientes de engenharia. Hoje eu atuo pela manhã como engenheiro e à tarde como advogado. Então, não era o que eu queria, mas também a gente não consegue fugir, a gente não consegue deixar. E a maioria é interessante, Gerson, que a gente tem feito muita parceria, assim, muitos clientes que eu estou fazendo o combo, né? Eu construo a obra para a pessoa e já resolvo os problemas do direito também. Então, está sendo bastante interessante. E o Rotary tem sido fundamental nisso, né? Porque até por morar em Brasília, esse networking que a gente tem, essa amizade que a gente tem com as pessoas acabam me procurando nos processos em tribunais, vários companheiros de outros estados, né? Companheiros, advogados, até não advogados, têm me procurado para atuar junto aos tribunais superiores em Brasília. Eu estou achando interessante, né? No mínimo interessante. A gente começa pela confiança, pela amizade que a gente faz no Rotary. Que as pessoas perguntam, poxa, você está sendo beneficiado pelo Rotary? Eu sempre fui, mas não necessariamente assim, muito pelo contrário, né? Se você for olhar do ponto de vista financeiro, o que a gente gasta, o mais caro do rotariano, o Gerson ainda vai vivenciar isso, é você ser ex-governador de Rotary. Porque quando você ainda é governador, você ainda tem uma verbinha ali, você tem um negócio para receber, para ser reembolsado. Agora, o Chico deve estar sentindo isso agora. Quando você é ex-governador, não, você acaba indo para um monte de lugar, você acaba sendo convidado para um monte de evento, um monte de bingo, um monte de festa para contribuir e sem uma contrapartida, né? Mas isso faz parte do Rotary, faz parte da nossa convivência e a gente acaba fazendo isso de bom grado. Então, quando a gente fala em DQA, quando a gente fala em crescimento, eu, particularmente, tenho falado muito, não só, porque normalmente o que atrai as pessoas ao Rotary são os projetos, né? Participação de projetos comunitários, quando eles se encantam normalmente com os projetos. Mas eu tenho falado, assim como o Mário falou hoje, muito bem, muito pertinente, falando que ele não falava antes de entrar no Rotary, depois ele saiu com o microfone, depois da presidência. Eu tenho explorado muito o crescimento pessoal que a gente tem tido enquanto rotarianos. Isso é muito bom para vocês explorarem para aquelas pessoas que estão na iminência de entrar no Rotary, estão em dúvida. Porque normalmente as pessoas, né, alegam aquela frase tradicional, né, que não tem tempo, né? Não consigo ajudar, quando eu me dedico, eu quero me dedicar bem, e é sempre complicado. Mas eu acho que o ganho, né, pessoal, o aprendizado, eu até posso dizer para vocês, hoje quando eu participo de uma sustentação oral ou de qualquer reunião por videoconferência no meu campo profissional, eu dou muito graças ao Rotary. Por quê? Porque eu aprendi a mexer com Zoom, a compartilhar a tela, a falar, a ajustar o som. Eu comprei uma boa câmera por causa do
do Rotary, e graças a isso eu utilizo no meu campo profissional. Então, eu me sinto muito à vontade quando eu estou no trabalho, graças ao aprendizado que a gente tem no Rotary. E eu vejo o Distrito 4.720, realmente ele é sui generis, ele é muito diferente de qualquer outro distrito. Quando a gente pega, por exemplo, o distrito do Davi Ferreira, o 4.571, que o governador praticamente, né, em épocas de visitas oficiais, são poucos os dias que o governador precisa dormir fora de casa, não é isso, Davi? Pouquíssimos, é que a maioria, assim, tem alguns, lógico, agora cresceu um pouco também, né? Se for pensar no passado, mas tem alguns distritos como São Paulo. São Paulo tem um distrito que tem quase 2.000 associados e o clube mais longe fica a 60 quilômetros de casa. Talvez o de vocês, o mais próximo, não fique 60 quilômetros de casa. Mas, ao mesmo tempo, também, ó, toda vez que eu vou no Distrito 4.720, a diversidade é tão grande, os locais são tão bonitos. Eu adoro. Quando eu vou em Manaus, quando eu vou em Belém, eu fico tão encantado que eu até falo, as pessoas falam que eu sou meio doido. Eu falo assim, ó, meu sonho, se eu pudesse voltar atrás, eu queria ser governador de distrito do 4720, para conhecer esse quase país, né, maravilhoso que vocês têm. E com certeza, em função dessa dificuldade toda, as comunidades precisam muito mais da gente, precisam muito mais do Rotary. E para que a gente consiga fazer um Rotary, como, por exemplo, que eu posso dizer que eu conheço, já fui mais de uma vez, o Rotary Clube de Cacoal, onde as pessoas querem fazer parte do Rotary, as pessoas participam do evento de final de semana, fica todo mundo de olho querendo participar daquele clube. A mesma coisa acontece em Rolim de Moura, em tantas outras cidades que vocês têm no distrito de vocês, mas é um Rotary diferente, por exemplo, no Rotary em Belém, que são vários Rotary clubes, em Manaus, são cidades grandes, comunidades um pouco mais distantes. Então, nós temos que sopesar, né, para saber como tratar o Rotary Club em cada região. E a ideia hoje da gente bater um papo, conversar, é até trazer para vocês, porque o Rotary tem uma comissão de capacitação em Evanston, maravilhosa, onde eles produzem materiais de altíssimo nível e traduzem em 7 idiomas oficiais, dentre os quais o português, que é o nosso idioma. Então, nós temos materiais que poucas pessoas conhecem, mas são tão bons os materiais que, se todos os distritos tivessem a oportunidade de conhecer esse material e utilizar no dia a dia do clube, com certeza a nossa evasão seria muito menor, muito menor. Quando a gente fala em DQA, a gente tem que falar nos nossos 3 pilares, né, que todos vocês conhecem, né? Que é a admissão, a retenção, né, e a expansão. Vocês têm um desafio muito grande na expansão rotária, até pela dificuldade de se fundar um clube. A gente conhece muito bem. Eu já vi isso em Manaus, e já vi isso em Belém, que as pessoas às vezes identificam cidades, municípios com grande potencial para ter um Rotary Club, mas é muito difícil de você montar uma comissão para ir lá, para andar 200, 300 quilômetros e fazer aquele clube acontecer de fato. Então, a gente conhece muito bem essa realidade de vocês, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de vocês é muito maior. E, com relação aos clubes já existentes, né, falando já em retenção, que é algo que a gente deve se preocupar muito, principalmente os presidentes de clubes, os eleitos, né, os próximos, os atuais. Nós temos que pensar muito em como fazer para segurar o rotariano. E essa que é a ideia, trazer algumas ferramentas, até como avaliação de como está a satisfação dos rotarianos naquele clube. E é muito comum, o Chico, você sabe disso, o Mâncio também sabe muito bem,
das pessoas, às vezes, não estarem muito satisfeitas com o clube e começarem simplesmente a reclamar. Fala assim, esse clube não tem companheirismo, esse clube não tem projeto, esse clube só mexe com o projeto X. Mas por que você que está insatisfeito com o Rotary não toma a iniciativa, você como líder que é, ao invés de reclamar, você leva para o clube para melhorar. E por isso que a gente tem essas ferramentas que a gente pode, eventualmente, até discutir, dar um novo rumo para o clube e fazer com que as pessoas se sintam melhor no clube. E a gente não perca tanta gente. Porque nós temos a capacidade muito grande de crescimento. Vocês podem ver o tanto de associados que vocês, né, na vida rotária de vocês já viram tomando posse. E por que a gente não cresce? Né? Olha a porta giratória. Onde que nós estamos errando? Não é essa que é a reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar os clubes que dão certo, os clubes que têm já uma tradição maior, devem compartilhar e também aprender com os clubes que estão em pouco dificuldade. E vocês, especificamente, né, que estão nesse distrito enorme, devem trabalhar muito em conjunto, até para discutirem entre vocês, e essa ferramenta que vocês têm, que é o Zoom, eu acho que ela é fundamental para vocês encurtarem as distâncias e compartilharem o que está dando certo e o que não está dando certo, como fazer para melhorar, como fundar um clube satélite, como fundar um novo clube numa cidade distante, como que a gente pode fazer tudo isso? Mas vamos começar, então, pela saúde do clube, vamos pensar como trabalhar para o clube. Eu vou começar a apresentar para vocês algumas ferramentas e eu queria, né, não sei se vocês conhecem, mas eu vou compartilhar com vocês uma primeira. Vocês estão enxergando, aprimorando a experiência de clube? Sim. Uhum. É isso mesmo? Ok. Outro legado que eu tive do Rotary foi o seguinte: enquanto trainee leader, nós tivemos uma pequena verba, mas na realidade foi um incentivo, né? Era uma verba para a gente investir na tecnologia, já que a gente ia passar quase 15 dias trabalhando no Zoom. Então, eu acabei colocando 2 telas, acabei mudando minha placa de vídeo, placa de internet. Aí acaba que agora eu estou aqui olhando para vocês, aí a minha tela abriu na outra tela, eu não consigo trazer para cá, eu vou tentar. Mas, na realidade, por isso que eu não enxergo exatamente o que vocês estão vendo, mas eu acredito que vocês estejam vendo, isso é aprimorando a experiência do clube. Isso é uma apostila que vocês vão receber, né? Acho que o Gerson, o Rafael, o Leosa vão passar para vocês, e começa com essa pesquisa de satisfação. Então, se vocês, eu até gostaria de ouvir alguns de vocês, né, para não ficar falando sozinho. Vamos elencar aqui, por exemplo, isso aqui é uma coisa interessante, o tempo que passa nas reuniões é bem utilizado. Veja que essa ferramenta que o Rotary fornece, se vocês trabalharem, né, em cada reunião, ou uma vez por mês, vocês trabalharem uma ferramenta dessas que eu vou passar para vocês, vocês vão perceber que vocês podem, de fato, melhorar a convivência entre vocês mesmos. Então, o tempo que passa nas reuniões é bem utilizado. Será que vale a pena eu participar do Rotary? Aí vocês começam a pensar, por que aquele companheiro saiu do clube, né? Meu clube faz um bom trabalho no que se refere ao envolvimento dos novos associados? Os associados do clube se importam uns com os outros? Ou cada um só quer saber de si? O quadro associativo representa o perfil demográfico dos líderes? Eu concordo até certo ponto, neutro. Imagina a ferramenta que o presidente pode ter para trabalhar junto ao clube, aos rotarianos. E olha só, e tem N outras perguntas, isso de apenas um formulário, de uma apostila. Atualizações sobre o Rotary. O seu clube trabalha essa atualização? Toda semana a gente tem alguma coisa nova do Rotary. Essa posse coletiva com o presidente do Rotary Internacional, todos estão sabendo dessa posse no dia 3 de maio? Será que essas atualizações estão chegando no clube? A duração das reuniões, para vocês terem uma ideia,
a convenção de Rotary Internacional do ano passado, e essa não deve ser diferente, viu, Gerson, você pode observar, elas não passam de 1h30, 2 horas no máximo. Eles preferiram Assembleia Internacional, isso é para vocês avaliarem, pensarem no clube de vocês. Assembleia Internacional, onde nós estávamos treinando os governadores, era o treinamento dos governadores eleitos, nós tínhamos uma sessão plenária durante 1h30 no período da manhã e uma sessão de debates à tarde também de 1h30, ou seja, não mais do que 3 horas em um dia. E o que a gente costuma ver? Eu até estou encantado com esse trabalho de vocês, aqui, esse formato que vocês estão fazendo. Vários outros distritos fazem naquele velho formato, como se fosse presencial. Pega um sábado, vai de 8 da manhã às 2 da tarde, às vezes a pessoa nem almoça direito, ou vai de 8 a meio-dia, 2 às 6, ninguém aguenta ficar sentado em frente ao computador 4, 6 horas. Então, cabe a cada um de nós, enquanto estamos nessa situação, enquanto não estamos no presencial, avaliarmos qual que é o tempo ideal de cada reunião, qual o tempo ideal de cada treinamento. Eu acho que o formato de vocês está perfeito. Sexta-feira à noite, eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas faz parte. Sempre vai ter um dia que você tem que escolher o dia e fazer. Aqui já é mais para o modo presencial, né? Localização, dia, horário, refeições e bebidas, que é tão importante. Tem muita gente que, às vezes, tem um clube com uma boa refeição. Tem pessoas que vão lá frequentar porque gostam de ter uma boa refeição. Então, tudo isso você vai avaliar enquanto presidente, enquanto líder do seu clube, para saber o que de fato está acontecendo. Número total de projetos, às vezes a gente vê clubes com tantos projetos, outros já com praticamente 100 projetos. Então, com isso, vocês podem, a gente pode refletir se o nosso clube está atendendo aos propósitos de Rotary. Os projetos são bem organizados, os projetos são significativos. Vejam, uma série de perguntas que, se a gente distribui e recebe, veja lá, minha experiência como associado compensa o tempo dedicado ao Rotary. Olha que pergunta profunda, né? Se não compensar, você pode saber que nós vamos estar vendo candidatos a saírem do clube, que a gente vê quase toda semana, todo mês. A gente tem que coibir isso. A gente tem que trabalhar para que não acontecer. Meus amigos veem o valor da minha associação ao Rotary. Por meio do Rotary, eu faço a diferença na comunidade. Será que as pessoas enxergam que o meu trabalho, de fato, é interessante? Vejam quantas perguntas. Eu tenho orgulho do meu Rotary Club. Se você não tiver orgulho, o que você pode fazer para você ter orgulho? O que você pode pegar dos clubes, que são mais eficazes, que têm um trabalho mais importante na comunidade, que você gostaria que o seu clube também fizesse? Então, a gente deve, enquanto líderes, aproveitar tudo isso. E tem clubes até que cobram multas, né? Como é que estão as taxas do seu clube? Como é que estão as cotas per capita? Está caro, não está? Tempo de pandemia, não tem mais refeição? Diminuiu, não diminuiu? Então, pedidos de contribuições da Fundação Rotária, tem gente pedindo para fazer um bingo toda semana. Você gosta disso? Você não gosta? Então, tudo isso deve ser avaliado e pode ser muito bem avaliado nessa ferramenta que tem esse nome, que vai ser distribuída para vocês, não é isso, Rafael? Depois, mais tarde, né? Ótimo, aprimorando a experiência no clube. Não deixem de utilizar essa ferramenta no clube de vocês. Vamos agora passar para uma segunda ferramenta. Vamos ver aqui. Achei. Entendendo por que os associados deixam o clube, é isso que vocês estão vendo? Sim. Isso mesmo? É outra ferramenta maravilhosa que deve ser usada, principalmente se você vê. Eu acabei, antes de vir para a reunião, eu vi um e-mail na minha turma de um sócio fundador do meu clube. Nosso clube foi fundado em 1984, pedindo para se desligar do clube. Me doeu. E eu senti que ele estava meio ausente.
ele tem um pouco de problema com a tecnologia. Imagino que tenha sido um dos motivos, mas será que é só esse? Não sei. Meu clube, né? Nós vamos trabalhar essas ferramentas, temos que trabalhar. Inclusive, a gente faz isso de vez em quando. Questionário de saída. Eu já vou mandar isso aqui para ele hoje. Né? Por que ele saiu? Quais foram os principais motivos que levaram à sua saída? Espero que ele responda, né? Às vezes não responde logo de imediato, mas passa um mês, 2, ele pode responder, quem sabe não foi um problema momentâneo e volta, né? Mas veja que interessante. Se vocês fizerem um levantamento dentro do quadro associativo do clube de vocês vão ficar assustados se o clube tiver mais de 5 anos ou 5 anos ou 10 anos de fundação, vocês vão ficar assustados com o número de rotarianos que já passaram e saíram do clube. É impressionante. O meu clube hoje tem aproximadamente, se não me engano, 26 associados. A última vez que eu vi, nós tínhamos 75 ex-companheiros. 3 vezes mais ex-companheiros do que companheiros, ao longo de todo esse tempo. Façam esse levantamento, principalmente os presidentes eleitos. Vocês vão se assustar. Como tem gente? E muitas vezes as pessoas saem por um problema momentâneo e não são convidadas para voltar. Então, né, por que saiu? Networking não funcionou? Oportunidade de socialização que não tiveram? Essa pergunta número 2, há quanto tempo você é associado do clube? Tenho até medo de fazer essa pergunta, mas normalmente quase a metade dos associados não fica 2 anos no clube. Eles saem nos primeiros 2 anos. Então, onde que nós estamos errando? Cabe a nós trabalhar dia a dia para a gente fazer um ambiente agradável e com resultado também. Então, mais um formulário, N perguntas para vocês olharem. Você obteve mais informações sobre o Rotary de uma maneira estruturada, por exemplo, orientação para novos associados, educação continuada, uma vez que se tornou associado. Né? Você sentiu a vontade para compartilhar suas opiniões com líderes de clube? Como você descreveria a cultura do seu clube? O que poderíamos fazer para melhorar a experiência para os novos associados? Vejam que, como é interessante você passar um questionário. Procurem os ex-associados do clube de vocês e tentem resgatar a oportunidade de network, qualidade das refeições também. Algumas perguntas que se repetem. Minha família tinha orgulho do meu envolvimento com o Rotary? Será que você está levando para casa o que o Rotary tem feito por você e o que você tem feito pela comunidade, para que você consiga transmitir isso? Porque às vezes nossos filhos, eu tenho um filho de 13 anos e um de 18, e às vezes eles falam, de novo, pai, reunião no Rotary. Mas também, ao mesmo tempo, eles veem a alegria que eu tenho, né, com as amizades que eu faço, quando eu vejo os projetos, né, os resultados dos projetos. Eu que sou chairman do programa de intercâmbio, já fui no passado, voltei a ser agora. Quando eles veem, agora não está tendo, mas quando eles veem um estudante que já fez intercâmbio, eles percebem a grandeza do Rotary. É importante a gente estar compartilhando isso com a família. Mas será que os ex-associados que saíram conseguiram ter esse feeling, conseguiram ter esse sentimento? Então, esse questionário tem o intuito exatamente de tentar buscar e, primeiro, não perder os associados e, outro, resgatar aqueles que eventualmente já saíram. Tá? Vamos passar para um terceiro formulário também, que é bastante interessante, que o Rotary tem dado muita importância, não só no Brasil, mas em nível mundial, tá? Que é com relação à diversificação do seu clube. O seu clube não é um clube de bolinha, imagino, né? Especialmente nos Estados Unidos, a segregação, tanto, não vou dizer segregação, mas uma diferença de classe é tão grande em algumas comunidades. E o que acontece? E é muito comum no Brasil também. Às vezes nós fazemos projetos com associações, pequenas associações, a gente tem um recurso da Fundação Rotária.
a gente vai e doa para uma fundação, para uma associação que já está na comunidade trabalhando, e eles têm um trabalho fantástico, e a gente acaba não convidando essas pessoas para participar do clube. Por que não? Então, o Rotary tem estimulado a diversidade em nível global, tanto em termos de idade, como em termos de sexo, como em termos de diferenças até culturais. Não é um clube de elite, não tem que ser um clube de elite, o Rotary. Ele tem que ter uma diversidade. E aqui ele pergunta, ele faz algumas perguntas. Na realidade, esse questionário, ele te sugere que você procure os órgãos oficiais do Rotary, como associações comerciais, ou o próprio governo, município, para pegar os dados demográficos, né, o próprio censo da sua comunidade, da sua cidade, para você entender, né, se o seu clube reflete, de fato, a sua comunidade. Será que você tem, por exemplo, é muito comum a gente falar, vou ter que contratar um contador. Pô, será que você tem um contador? Por que você não convida um contador para ir trabalhar com você? Vou ter que contratar um advogado. Seu clube tem advogado? Vou contratar, sei lá, eu estou precisando de fazer um serviço comunitário onde nós vamos precisar de um dentista ou do médico. Poxa, cadê os dentistas e médicos do nosso clube, né? Então, essa diversidade total, o Rotary tem estimulado muito. Então, ele pergunta, que fontes você consultou na busca de dados sobre a composição demográfica da comunidade? Que dados você encontrou sobre idade? Né? Como é que está o perfil dos profissionais da sua cidade? Né? Você só tem o pessoal um pouco mais velho, né? Um pouco mais experiente no seu clube? E os jovens profissionais que têm tanto a contribuir? E com relação ao sexo, né? É um clube do Bolinha, é um clube da Luluzinha? Vamos mesclar? Como fazer para atrair pessoas, né, de outra forma, de outra etnia? Mas vocês, né, que têm uma diversidade tão grande, comunidade indígena também, que certamente tem profissionais que trabalham com as comunidades indígenas, com as comunidades que vocês, eu já vi trabalhos maravilhosos que vocês fazem, e também, né, dentro da cidade, nas cidades grandes também, vocês têm uma diversidade enorme. Que fato estatístico você achou mais interessante? Qual dado mais surpreendeu? Como fazer para você trazer essas novas pessoas? Como as informações encontradas podem ser integradas a um plano de ação para desenvolver o quadro associativo? Vamos lá, para mais uma. Representando as profissões da comunidade, ele se confunde um pouco com aquele passado, mas tem um foco um pouco diferente. Avalie os dados, colete os dados na comunidade. Então, se você for pesquisa sobre ocupações e conhecimentos profissionais, qual a sua profissão atual? Se for aposentado, indica a última. Então, isso é um formulário que você vai passar para os companheiros e para a comunidade para saber. Você já exerceu outras profissões ou tem alguma experiência relacionada? Em que setor você trabalha? Alimentício, editorial? Você possui experiência ou conhecimento nas seguintes áreas? Funções de liderança? Isso é a forma de você, né, às vezes, buscar, né, novos associados também para o clube. E em áreas, né, se você fizer uma lista de classificação do seu clube, você vai saber exatamente o que você está precisando para poder desenvolver os projetos na sua comunidade. Gerenciamento de projetos, pessoas que mexam com planejamento estratégico, relações públicas, tem experts até em arrecadação de fundos, né, elaboração de pesquisas. Então, aqui vocês, está sugerindo que você busque, faça uma auditoria das classificações, quais são as profissões mais representadas no clube, quais são as profissões mais exercidas na comunidade, quais as classificações mais encontradas na sua comunidade, será que tem no clube, está refletindo o seu clube? Que classificações indicadas na resposta para a primeira pergunta você deve buscar? Um plano de ação para buscar esses novos associados? Isso pode funcionar tanto em nível de clube,
quanto em nível de clube satélite, quanto em nível de novos clubes em outros municípios, em outras comunidades. Né? Ação, pessoa responsável, prazo e recursos. Então, como vocês podem ver, são documentos maravilhosos. Lista de verificação, mais uma. Lista de verificação da saúde do seu clube. Talvez seja um dos trabalhos mais importantes que o Rotary já fez, que vocês devem ter um conhecimento, devem compartilhar com os companheiros, já que vocês estão, né, ganhando tempo nessa reunião, levem para o clube de vocês a experiência no seu clube. Eu gosto de participar das reuniões do clube. Você gosta de participar da reunião do seu clube? Você vai responder isso, vai ter essa oportunidade. Os programas são relevantes, são interessantes ou é só conversa fiada? Eu consigo fazer amigos, né, aqui no... Não só companheiros, eu consigo fazer dos meus companheiros, meus amigos verdadeiros. Os associados contribuem à Fundação Rotária, às vezes não contribuem até porque não conhecem, nunca viram um projeto. Como fazer para sensibilizá-los a eventualmente participarem dos projetos? Eu fiz conexões internacionais por intermédio do Rotary. Eu quero acreditar que todos vocês já estão inscritos para a Convenção Internacional do Rotary. Só para informação de vocês, se vocês quiserem conhecer a internacionalidade do Rotary, normalmente, o Mâncio sabe, o Gerson sabe, o Rafael Bolhosa sabe, raramente você gasta menos do que $10 mil para ir numa convenção, não é isso? Essa vai custar $49. E já estão abertas as inscrições. Tem tradução simultânea para o português. Saiam daqui hoje, coloquem, anotem aí, fazer minha inscrição para a Convenção do Rotary Internacional. Nela, vocês vão ter noção do tamanho da internacionalidade do Rotary, das oportunidades que nós podemos ter com relação a conexões de fato, a troca de projetos, a obtenção até de parcerias para subsídios equivalentes, aprender, né, ver as grandes lideranças rotárias. Então, essa grande pergunta, você vê, só de ler aqui, me despertou a esse assunto. Eu fiz conexões internacionais por intermédio do Rotary. Se você não fez, isso é uma grande oportunidade. Vai ser agora em junho, eu não tenho aqui a data, mas, Rafael, você podia dar uma olhada, só para passar para o pessoal depois, talvez divulgar isso, né, para quem ainda não estiver sabendo. Sei que é em junho agora, né? As reuniões do clube, já pensou em mudar o formato, né, o estilo das reuniões? Já pensou em patrocinar o Interact? Seu clube tem um Interact? Seu clube tem um Rotaract? Seu clube participa do programa de intercâmbio de jovens? Programa maravilhoso. Vocês têm um potencial enorme para participar. Vocês, né, nosso clube incentiva associados a levarem parceiros, cônjuges, familiares. Veja a riqueza do material que nós temos. Não deixem de levar para o clube de vocês. Todos os associados podem opinar sobre atividades humanitárias. Olhem só essas perguntas, como são interessantes para a gente refletir. Os presidentes eleitos, imagina você levar, já ir com essa visão, fazer uma listinha, falar, gente, eu quero que o meu clube seja isso daqui, ó, seja aqui, ó, que ele incentive os associados a levar parceiros, que ele dê oportunidade para desenvolvimento profissional de liderança, que ele consulte líderes. Se a gente conseguir seguir esses passos desse material, o seu clube vai crescer. Seu clube, as pessoas vão ficar empolgadas, vão ficar orgulhosas de participar do clube. Muitos clubes, vocês já estão orgulhosos, eu sei disso, mas pode ser muito melhor. Qualidade do projeto, liderança, está tendo um treinamento de capacitação dentro do clube de vocês. As atividades sociais, como estão as atividades sociais do clube de vocês? Dos nossos clubes, né? Ferramentas para identificar necessidade, olha que interessante. Nosso clube teve um aumento real de associados no ano passado. O que nós vamos fazer? O Mário falou hoje, né? Pediu, fez um apelo
praticamente, que o distrito consiga romper a barreira dos 1.200 associados. A meta, né, do presidente eleito, que é o meta, é que cada rotariano traga um novo rotariano no próximo ano. Para que você traga um novo rotariano, você já tem que começar a prospectar, a buscar agora. Se cada um de nós aqui trouxer um novo rotariano, já vão ser mais 61 novos rotarianos para o próximo ano. E isso está sendo despertado, né, por esse formulário. Nós pedimos aos associados que falem sobre as suas profissões ou outros assuntos durante os membros. Muitas vezes a gente nem sabe qual a profissão da pessoa. Nós fornecemos orientação e oportunidade de se desenvolver. Se a gente aplicar isso daqui, gente, seu clube vai ter um crescimento natural muito grande, você vai ter vontade e orgulho de participar muito mais. Nós usamos o Rotary Showcase para promover nossos projetos. Quantos de vocês têm projetos maravilhosos nos clubes? Vocês colocam no Showcase, vocês colocam no My Rotary para os outros conhecerem o projeto de vocês? Nós exibimos banners e flamas do Rotary em nossas reuniões. Nosso clube é conhecido na comunidade. O nosso ex-diretor Alage, ele faz uma pergunta, que eu acho que é muito profunda, né? Ele fala o seguinte: se o seu clube deixar de existir hoje, a comunidade vai sentir a falta de vocês, do nosso clube? Olha aqui a profundeza dessa pergunta, né? Então, aqui, experiência em marketing, presença online, nós temos um material maravilhoso que eu espero que vocês utilizem muito bem. Nós temos um plano estratégico para o nosso clube. O que nós queremos que o nosso clube faça daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Aonde nós queremos chegar? Quais as comunidades que nós queremos trabalhar? Nós queremos construir um hospital, nós queremos construir uma escola, nós queremos dar apoio à comunidade, nós queremos estimular o programa de intercâmbio internacional de jovens, nós queremos o quê? Montar um Rotaract, um Interact, queremos passar a participar dos programas do NGSE, né, com o programa de novas gerações, de intercâmbio de novas gerações, com o público um pouco mais velho. Quantos clubes do Distrito 4720, 4.720, já indicaram bolsista Propass, que é o programa do Rotary Internacional, da Fundação Rotária, 100% patrocinado pela Fundação Rotária, sem custo nenhum para o Rotary Clube? Quantos de nós já indicamos pessoas para participarem do programa Rotary Propass? O prazo para esse ano é agora. São 140 bolsistas patrocinados pelo Rotary todos os anos. Será que nós conhecemos esse programa? Eu até sugiro, viu, Rafael, que você convide eventualmente uma hora. Até participei de uma palestra do Chico Schilabitz no distrito. Nós tivemos uma das nossas sessões, Gustavo, foi justamente sobre o Bolsa Rotary de Estudos pela Paz. A gente fez isso na nossa sessão de que bom, maravilha. Parabéns para vocês, Rafael. Ele fez uma palestra agora lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já com 2 candidatos. O clube tinha um candidato, mas não conhecia o programa. Foi interessante. Aí eles me ligaram, eu falei assim, liga para o Chico que ele vai resolver o problema, já convida para dar uma palestra. Ele foi lá e resolveu o problema, fez um debate, acabou solucionando, né, os problemas que ele tinha e tirando todas as dúvidas dos candidatos. Então, o Rotary oferece tantos programas maravilhosos que a gente não usa. A gente usa poucos. Assim, o que diferencia o Rotary, por exemplo, do Médicos Sem Fronteiras? O Médicos Sem Fronteiras é um programa maravilhoso. Mas olha o tamanho do Rotary, olha o tamanho dos projetos do Rotary, olha a estrutura que nós temos. Olha quantos programas nós temos. Nós temos, além de tudo, nós temos Rotaract, Interact, Intercâmbio Internacional de Jovens, Intercâmbio de Novas Gerações, Bolsa Propaz. Temos a Fundação Rotária com a infinidade de projetos que a gente pode trabalhar. Nós temos N
projetos que a gente pode trabalhar junto ao Rotary, que outras organizações não conseguem nos acompanhar. Nós temos as áreas de enfoque que a gente pode trabalhar, tantas, né? Tantas ferramentas. É super interessante. Então, quais são os próximos passos? Então, esse é mais um material, né, que o Rafael vai passar para vocês, que eu sugiro fortemente que vocês passem a utilizar no dia a dia de vocês. Se vocês não tiverem se vocês, por acaso, não forem presidentes eleitos, levem para o presidente eleito de vocês. Esse aqui, se não me engano, é o último que eu vou passar para vocês, para a gente abrir para... Quero ouvi-los também, que eu já estou falando demais. Expectativa, organize-se. Esse aqui é o Mantendo os Associados, que é aquilo que o Mário falou, que a gente falou no início, né? Como fazer para não perder um associado? Como engajar o associado? Né? Como fazer para que as pessoas fiquem no Rotary? Então, aqui tem algumas sugestões. Por exemplo, você está pronto para começar, inicie o processo. Primeiro, analise as porcentagens atuais históricas de retenção de associados. Determine quando os associados saem do clube. Com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos. Crie estratégias para manter os associados. Como fazer para engajá-los de fato nos projetos do clube? Como fazê-los se sentir importante dentro do clube, que uma peça importante, não apenas mais um. Elaborem um plano de ação, façam uma pesquisa rotária. Os associados que ficam no clube menos de 1 ano, veja que interessante, o desligamento dentro do primeiro ano pode ocorrer porque o associado não foi informado sobre as suas responsabilidades antes de entrar no clube. Será que nós estamos trabalhando isso? De repente, o cara está devendo R$500, R$600, R$1.000, e sequer sabia que tinha essa mensalidade, ou não sei, tudo pode acontecer. Aí começa a pressão para ele ser companheiro Paul Harris, doar $1.000. Então, será que isso não está assustando o novo associado? Deixa ele conhecer um pouco, né? E aqui nós temos a receita do bolo nesse material, tá? Então, o que fazer para como desenvolver a liderança, como trabalhar, porque o Rotary nos dá essa oportunidade de crescermos, de desenvolvermos a nossa liderança. E com esse desenvolvimento pessoal que a gente acaba tendo a oportunidade de ajudar melhor as comunidades, de trazer mais pessoas para o Rotary. E você pode, com o seu exemplo pessoal, falar, gente, realmente eu morria de vergonha. Hoje, igual o Mário falou, hoje eu consigo falar, eu sustento uma palestra de 1 hora, meia hora, com tranquilidade, difícil parar de falar, né? Principalmente se já foi governador de Rotary. Não é isso, Rafael e Gerson? O Gerson vai ver agora. Tem 2 tipos de governador, né? O que fala muito e o que já morreu, não é isso, Gerson? Então, você acaba tendo esse crescimento pessoal, isso é normal, natural. Mas, então, daí a ideia hoje, né, é fazer, a gente trazer uma reflexão e discutir agora, né, o que eu quero agora é ouvi-los, com relação à saúde do clube de vocês. Como fazer, o que está faltando, o que você pode contribuir, o que você não está satisfeito com o seu clube, que você pode fazer para com que ele cresça. Será que esse material pode ajudar de fato? O que a gente pode fazer para melhorar o nosso Rotary? Porque o nosso Rotary mais forte, o meu clube mais forte, certamente vai me trazer mais orgulho, vai me fazer crescer como pessoa, vai me fazer me sentir melhor, né, podendo ajudar mais pessoas. Então, só tem vantagens. Então, você fazendo parte dessa comunidade, você fazendo parte dessa instituição maravilhosa que ajuda tanta gente e acaba também, né, dando oportunidade com o crescimento pessoal. Eu acho que a gente, né, pode fazer, né, um ganha-ganha, fazer com que todos nós saiamos melhores, né, depois
de vermos o crescimento do nosso clube, tanto através do crescimento no clube, quanto da expansão, e também, principalmente, o engajamento das pessoas e a manutenção das pessoas. Se a gente consegue trabalhar esse engajamento, trabalhar essa manutenção, o crescimento e o sucesso do clube é natural, é certo, não tem como dar errado. Se você consegue manter os que já estão, vocês podem ter certeza que o crescimento virá com naturalidade. Então, isso eu trouxe mais para reflexão, fico à disposição de vocês e agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado, Luiz Gustavo, pelas suas palavras. O companheiro Rafael estava num treinamento lá dos coordenadores assistentes lá junto com o diretor Rúlio. Está de volta, companheiro Rafael. Assume aí seu papel aí como líder de capacitação distrital, por favor. Vamos lá, já chegando na carreira. Bom, já enviei nos grupos do distrito os manuais todos, tá, que foram solicitados. Também mandei um banner da convenção com link para as pessoas poderem fazer essa inscrição, os que desejarem. Né? Tem uma companheira também que solicitou. Depois eu vou dar um jeito de... Pedro, por favor, me passe o seu contato do WhatsApp. Eu já passei no teu zap. Então pronto. Tem o e-mail dele. Então pronto, aí eu já pego também e passo para ele também. Bom, Luiz Gustavo, obrigado por estar com a gente aqui, né? Uma felicidade muito grande tê-lo conosco. Tá? E a gente vai primeiro fazer a entrega do certificado e depois a gente abre para as considerações e perguntas dos companheiros. Então, por favor, né, seguindo o exemplo da governadora Lucy, levanta a mãozinha lá, tá? E esse é o seu certificado. Deixa eu só clarear a imagem para mim aqui, que ela está meio borrada. Oh, meu Deus, por que o certificado não fica bom para mim? Não sei. Mas deixa eu abrir aqui. Lucy, você está aí, Lucy, agora que eu te vi. Obrigado, Rafael. Só um instante. Deixa eu ver se já melhorou a minha imagem aqui. Vou abrir o certificado por outro caminho. Peraí. Uma coisa que eu não falei para eles, Rafael, desde que começaram as reuniões por videoconferência, o Rafael Bulhosa é 100% no Rotary Clube Brasília Lago Norte. Todas as segundas-feiras, se vocês não ouvirem na reunião de vocês, aí você pode saber que segunda-feira meio está lá, né, Rafael? Gente do céu, mas tá ruim a minha internet aqui. Vou passar, acho que essa honra para o nosso governador mesmo, fazer a leitura do certificado, porque ele deve estar lendo melhor do que eu. Então, eu também eu já estava reclamando para o William que estava com problema de leitura, mas assim, o governador Luiz Gustavo, o distrito 4720 de Rotary International, certifica que o governador Luiz Gustavo Custer Prado, governador do distrito 4530, associado ao Rotary Clube de Brasília Lago Norte, no distrito 4530, contribuiu para a capacitação dos líderes distritais e de clubes com o tema sobre DQA, ferramentas de diagnóstico para o clube, satisfação, diversidade, classificações, razões de saúde e saúde do clube. Razões de saída e saúde do clube. Manaus, Amazonas, 30 de abril de 2021, certificado que vai assinado pelo governador Rafael Bulhosa, líder de capacitação distrital, e por mim, governador eleito para o ano rotário 2021-2022. Muito obrigado, governador Luiz Gustavo. Bom, então agora a gente pode passar para a parte de perguntas. Tá? William, assuma, por favor, a gestão aí do tempo. Tá? E, por favor, companheiros, aproveita a oportunidade. Boa noite, companheiros. Só um minutinho que eu vou só colocar aqui o nosso... Opa, beleza. Boa noite, então, a todos. Então, a gente vai passar aqui a palavra, então, para a nossa governadora Lucy Queiroz. Vou liberar aqui o microfone aqui. Beleza, minha governadora? Satisfação em tê-la aí. Fique à vontade. Opa. Acho que agora abriu. Não, fechou o microfone agora. Agora, ok. Aí, aberto. Ok. Sei nem onde eu tô, olha. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Estamos te tá aqui. ouvindo. Me achei. Boa noite a todos, queridos companheiros. Boa noite, governadores que estão nessa sala.
E o meu cumprimento especial, lógico, né, vai para o meu queridíssimo amigo, governador Luiz Gustavo. Peço desculpas por ter chegado agora, eu estava no mesmo lugar que o Rafael Briosa estava, num treinamento com o novo diretor, e queria dizer para vocês que tenho uma imensa gratidão pelo Luiz Gustavo, porque na nossa governadoria ele participou de todos os nossos treinamentos, ele era coordenador de Rotary, e depois, eu não sei por que, ele me enxergou e me levou para a equipe dele. E eu fui ser assistente do Luiz Gustavo, depois o Hugo, continuei com o Hugo, e para minha surpresa agora, eu fui, viu, Luiz Gustavo? A Denise me chamou para ser a coordenadora assistente de imagem pública, né? Maravilha. E isso tudo eu devo ao Luiz Gustavo, porque me deu essa oportunidade de trabalhar um pouco, né? Mostrar um pouco do trabalho. Eu estou muito feliz, acabei de falar com o diretor Mário César, porque uma das coisas que hoje a gente está fazendo aqui é também providenciar a questão da grande posse que nós divulgamos no distrito. Quero agradecer imensamente a todos os companheiros e aos clubes que estão colocando mais um associado. Eu, se muita gente não sabe, serei a vice-governadora dessa gestão do AOC, né? Então, eu tenho a obrigação igual a dele de melhorar e manter o distrito, né? Manter o nosso distrito. Acabei de dar todas as notícias para o diretor, porque ele liga de manhã, o Hugo Dória de tarde e o Orlando de noite, né? E, enfim, quero agradecer. Nós teremos 43, meu governador Gerson, peço permissão para falar, nós teremos 43 novos associados e estamos fundando o Clube de Itapuã do Oeste. Com isso, nós vamos ter, inicialmente, 63, né? Novos associados. E ainda dá tempo, ainda tem um quadradinho, eu mandei aí no particular do William, o template está lindo, sabe? Com as fotos de todos os associados que vão participar, cujo trabalho eu não posso, e graças a Deus que ele está aqui na tela, agradecer ao Pedro Pascoal, porque se existe a palavra aperrear, vocês podem ter certeza que eu aperrei o Pedro há 10 dias com esse template, mando a foto, mando o nome, mando isso. E como nós estamos falando de DQA hoje aqui, não é, Luiz Gustavo? Então, foi assim uma coincidência muito feliz. Obrigada, Pedro. O Pedro fez esse trabalho fantástico do template que eu mandei aí já para o William, né? Mas vou mandar para todos os grupos, agora que foi concluído. Mas ainda tem uma janelinha lá, né, Pedro? Quem sabe que alguém não dá posse aí para aquele associado, como nós vimos colocando, né? Aquela pessoa que você vem falando, convidando. Hoje é o dia. Nós precisamos de mais um para completar 44. Tá bom, já falei demais. Quero agradecer e pedir aos companheiros que estão aqui, indiquem mais um companheiro para fazer parte do clube de vocês, não é? Assim nós já vamos estar adiantando a meta do nosso futuro presidente, checar meta. Cada rotariano traz mais um. Aproveite, coloque logo agora, né? Então, quero agradecer imensamente a todos os clubes que atenderam a esse chamado do diretor Mário César, tá? Para colocar novos associados no Rotary. Obrigada, Luiz Gustavo, um beijo. Te amo, tá? Obrigado, Luci. Obrigado, minha governadora. Beleza. Então, aí, quem tiver mais alguma manifestação, fique à vontade para levantar a mão aí e fazer uso da palavra, tá bom? Só aproveitando enquanto o pessoal... Deixa eu só voltar para minha câmera aqui. Enquanto o pessoal tá levantando as mãos aí, né, se preparando, só dar um testemunho de fato, né? Aqui o companheiro governador comentou a respeito de bingo, né? Essa foi uma sugestão, inclusive, do Rotaract, né? Que a gente trabalha muito conjunto com o Rotary aqui, e a maior parte dos nossos companheiros rotaractianos são duplo associados ao Rotary Clube de Manaus Distrito Industrial, né? E é interessante realmente essa interação, né, do rotaractiano com o rotariano para entrelaçar. A gente fez essa questão do bingo, né? E é uma coisa que tem realmente dado frutos, assim, de companheirismo mesmo, né? Porque nesse momento que o pessoal está
em pandemia, em casa, então realmente é uma das ferramentas de você aprimorar, né, o seu quadro associativo, né, entretendo o pessoal, estreitando os laços de fato. Então, só deixar um testemunho aí que é muito legal, né? Quem tiver um Rotaract Clube aí na cidade, quiser estreitar esses laços, é uma forma, né? O bingo é uma forma. É verdade, William. Eu estou vendo aqui que o Alberto Macarim está aqui, lá do Distrito 4.710, que bom te ver. Essas reuniões são interessantes até por isso, né? Tem o Júlio aqui do 4780, né? Tem outras pessoas de fora também, né? Mas teve até um fato curioso que uma vez, quando vocês fizeram o Instituto em Belém, eu me lembro que eu fiquei responsável por fazer o encontro, né? Tinha o encontro dos governadores do meu ano, né? E como eu estava longe de Belém, estava em Brasília, eu pedi para um companheiro do 4720, né? Que foi o George Pinheiro. Ele já queria fazer um encontro com o pessoal do ano dele em um barco. Eu falei, pô, coloca o meu também. Aí ele começou a organizar, né? Depois eu fui descobrir que eu estava muito mais perto do que ele de Belém, né? Tão grande que é o distrito de vocês. Eu falei, pô, Jorge, se eu soubesse que eu estava mais perto, eu que devia estar organizando e te convidando, né? Não o contrário. E de Mas, fato mesmo. mas não É é. incrível, né? Mas esse distrito de vocês é muito interessante, é muito bom. E você vê esse convívio dessas videoconferências que a gente está tendo, né, com gente do Brasil inteiro. Você vê, o Mário passou aqui, certamente já está em outra reunião, em outras, né? Já deve ter passado umas 4 enquanto a gente está aqui. Com E, certeza. mas teve aqui, né? Mas teve, Não de sei se ele fato. viria, não sei se ele Com viria certeza. pessoalmente, né? Não, acho que pessoalmente ele vem também. Vem também. Tá doido para sair. Outro dia eu falei, Mário, você vem a Brasília, se convidar ele na hora, só marcar a data, tá doido para sair de São Paulo. De fato. Bom, companheiros, a Aí gente tá passa todo para. mundo, né? Ah, com certeza. A gente passa a palavra agora, então, para nossa companheira Rejane, que ela levantou a mão aqui. Vou liberar o microfone aqui. Fique à vontade, companheiro. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, governador Gustavo, pela brilhante palestra. E foi realmente muito proveitoso. Eu creio que o meu clube está passando por um momento muito difícil nessa parte de ir atrás de adquirir mais associados, né? E porque até o meu DQA, ele se desmotivou simplesmente, até já foi desligado do clube. Então, estou fazendo o máximo possível para reter os que estão, para que não saiam mais e buscar mais associados. E falar para justificar a governadora Lucy que eu havia me comprometido em lançar 2 novos associados para essa campanha, né, do dia 3. Só que os 2 que haviam se comprometido, né, em aceitar, na hora H desistiram, pediram mais um tempo para pensar mais um pouco, mas eu não desisti deles, eu não vou desistir, vou continuar insistindo. Eles não vão agora, mas eu creio que mais para frente, no mês que vem, eu acredito que eles já vão estar inscritos no MyRota como associados do RC Manaus. Então, no mais, parabenizar a todos, desejar sucesso e que eu vou procurar seguir a carreira. Está precisando muito, muito, muito mesmo. E eu não estou me sentindo bem, confesso a vocês, de não estar cumprindo como deveria estar exercendo, né, a função devido à pandemia e a falta de apoio dos demais companheiros. Então, obrigada, era isso que eu tinha para dizer no momento. Mas contem comigo, com o vereador Gerson,
Eu creio que na próxima gestão já vou estar pelo menos 80% comprometida com o Rotary. Obrigada. Você é de onde? Você é de Manaus, Ejane? Sim, sou do RC de Manaus, o clube mais antigo de Manaus. Estive em Manaus, né, Lucia? Acho que nós fomos em alguma reunião lá você está fechado. Assim, deixa eu só complementar, companheiros. Assim, a companheira Regiane, ela já é comprometida. Ela não precisa dizer que ela vai se comprometer, porque ela já é comprometida. Ela assumiu a presidência. Não estou ouvindo, governador. Agora numa solução tampão, é um desafio bastante grande, e ela vai estar como presidente também em 21, 22. É um clube em que tá mudando, está havendo esforço dos companheiros lá para mudar a situação, então eu acho que essa reunião de hoje ela foi bastante interessante nessas orientações, companheira Regiane, como esses questionários que foram apresentados, que eu acho que seria interessante realmente aplicar no clube para ver de que forma, de uma forma prática, nós possamos todos trabalharmos juntos aí para fortalecermos o Rotary Clube de Manaus, que, tal como foi dito, é o clube mais antigo aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada. Só antes de passar a palavra para o Edinaldo, só queria dizer, gente, é o seguinte, quando a gente viu a programação, a gente pediu para o Gustavo abordar isso daí, só precisa não acharem que nós somos os loucos dos questionários, tá? É porque cada caso é um caso, então a gente está procurando suprir vocês do máximo possível de ferramentas para que você veja qual é a melhor ferramenta para utilizar agora, qual é a outra ferramenta que você vai utilizar numa outra situação, tá bom? Então, é só para vocês não pensarem que eu vou pegar, de repente, esse maçaroca de questionários e aplicar num dia. Não é assim, tá? Vejam qual é a parte mais sensível do clube para ser utilizada. Eu vou ver a palavra para o William aqui. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado, companheira Regiane. Agora a gente passa a palavra para o nosso companheiro Edinaldo. Vou liberar o microfone aqui. Fique à vontade, meu companheiro. Boa noite a todos me ouvem? Sim. Opa, ouve sim. Tá. Talvez o companheiro Luiz Gustavo não vá recordar de mim, porque já faz alguns anos, quando houve o Instituto aqui em Belém, ele estava no hotel lá na Sacramento e eu transferi para o Sagres. Não sei se você se recorda. Eu era o responsável. Foi você, né? Legal. Eu que fui o culpado, né? Bom demais. O seguinte, a minha pergunta é a seguinte: existe alguma ação específica dentro do seu clube para cuidar dos companheiros para que eles não deixem o clube? Alguma coisa bem específica? Edinaldo, essa é uma pergunta bem profunda, tá? O Rafael Bulhosa está participando muito do nosso clube. Nós ainda estamos com uma dificuldade, que hoje eu acho que nós temos tido mais convidados do que os rotarianos do próprio clube, tá? Mas eu particularmente, já fui na casa de pelo menos 5, ou fui na casa ou fiz videoconferência, tá? Para tentá-los resgatar para as reuniões por videoconferência, para eles não ficarem tão afastados. Então, o que a gente tem tentado fazer na realidade, Edinaldo, todos aqueles companheiros, principalmente que não estão participando das reuniões, ou têm participado de uma forma mais pacata, assim, menos frequente, a gente tem revezado algumas pessoas para ligar, né, para os companheiros, para estimulá-los a voltar, né? Muitas pessoas não se sentem bem, alguns têm problema de audição, até de visão, então não se sentem bem mesmo para participar da reunião, mas não saíram do clube. Hoje nós tivemos uma baixa de um sócio fundador, que eu ainda não conversei com ele, mas eu quero crer que seja isso, porque ele não se adaptou muito bem à videoconferência, mas também ele alegou fórum íntimo, então não sei se teve algum problema pessoal, mas nós vamos descobrir, até porque ele era muito amigo do meu pai, né? Mas a gente tem tentado, Edinaldo, de fato, nesse momento de isolamento, trabalhar por telefone aqueles que não vêm, convidando, chamando para participar, falando das palestras, tentando levar algumas palestras interessantes para fazer com que as pessoas
sintam que o tempo não é perdido, né? Uma coisa que a gente sempre faz, o Rafael ele participa lá, ele pode comprovar, a gente sempre tenta trazer novidades para o clube, né? Sempre tem atualizações. Eu, particularmente, sempre busco no site do Rotary Internacional as notícias mais recentes para trazer para o clube, para que as pessoas se sintam informadas. Tá? Assim como eu falei para vocês hoje da inscrição na Convenção de Rotary Internacional, muitas pessoas não participam porque não ficam sabendo. No meu clube, se participar da reunião, normalmente elas vão ficar sabendo. Então, isso ajuda muito com as informações, as pessoas se sentem mais importantes, mais à vontade de trabalhar, porque também não fica aquela reunião muito enfadonha, né? A gente sempre coloca um prelúdio musical, sempre tenta trazer um palestrante, né, de rotários e não rotários também, para tentar fazer com que a reunião seja mais agradável, tá? E eu particularmente acredito que a reunião agradável, você se sentindo bem, você volta, tá? Quando a reunião começa a perder um pouco da criatividade, né, do entusiasmo, os rotarianos, eles passam, porque qual que é o nosso grande desafio, Edinão? É você fazer com que o rotariano tenha vontade de participar. Eu até posso dar um exemplo pessoal de uma confraria que eu participava, né, antes de começar a pandemia, que era, nós temos 4 casais que a gente, uma vez por mês, cada um oferece um jantar regado a vinho. Aqui em Brasília a gente toma muito vinho, né? E nós fizemos isso por quase 3 anos, mensalmente, com um calendário anual, tá? E toda vez que a gente ia mudar o dia da reunião, que alguém tinha algum compromisso, a gente mudava a reunião para ter 100% de adesão. E ninguém queria, quando alguém via que tinha algum compromisso, ele pedia, pelo amor de Deus, para mudar a data. Então, o que eu falo é o seguinte, se a gente conseguir fazer no Rotary, igual a gente faz essa confraria, com que as pessoas façam questão, não queiram perder de jeito nenhum a reunião, então isso você vai vai poder dizer que o seu clube vai ser um clube de sucesso, tá? Então, qual que é o nosso desafio? É fazer com que as pessoas sintam vontade, de fato, que elas não frequentem só por frequentar, porque já que eu paguei eu vou, já que, não sei, vai ter uma palestra, então eu tenho que ir. Não, as pessoas querem ir, então a gente tem que trabalhar, e para a pessoa querer ir, ela tem que funcionar como um clube, tem que ter projeto, tem que ter companheirismo, tem que ter os programas em geral, tem que ter as informações. Então, se você consegue fazer essa diversificação total de informações e, consequentemente, de fazer as pessoas se sentirem bem, eu acredito que você tem mais chance de ter um sucesso no seu clube específico, tá, Edinaldo? Obrigado pela resposta. É o que eu entendo também. Que bom. Beleza. Obrigado, companheiro Edinaldo. Agora a gente passa a palavra para a companheira, deixa eu só verificar aqui, desculpa, perdão, companheira, desculpa, não consigo identificar o seu nome, que está o e-mail, mas fica à vontade para liberar o microfone e fica à vontade para fazer uso da palavra. Obrigado. É Iro. Companheiro, beleza, obrigado. Boa noite a todos, governadores, companheiros. Eu sou presidente de um Rotary São Mateus aqui de São Paulo, capital. Legal. Então, o que eu ia falar é assim, eu assumi presidente faz um mês, porque o presidente atual renunciou e eu era vice, né? E na segunda-feira, vocês estão ouvindo bem? Sim. Tudo certo. E na segunda-feira, a nossa reunião. E a gente vai fazer, eu pedi para o secretário, né? A gente vai fazer exatamente uma reunião privada, né? Uma assembleia, só para a gente conversar entre a gente, né? Para, assim, o tema é sustentabilidade do clube e DQA, né? Novos associados.
e o nosso clube está tendo muito conflito, muito, do ex-presidente com o presidente atual. Então, eu ia perguntar se por aí, se vocês têm a síndrome do ex-presidente, que fica interferindo no presidente seguinte. Aí teve esse conflito e quase perdemos o presidente, não perdemos o companheiro. Eu falei, eu assumo se você ficar como sócio. Aí ele ficou e a gente está tentando não perder mais ninguém. Então, eu vou fazer uma reunião na segunda-feira e queria umas dicas do que eu falo, o que eu faço. É isso daí, muito obrigada. Como é que chama? Iro? Iro. Iro, o Rotary, eu vou te contar o meu caso pessoal, quando eu fui presidente, tá? Em 1999 e 2000. Tinha um companheiro que ele era um coronel do Exército, eu tinha 32 anos de idade. Tudo que eu fazia, que era um pouquinho diferente, até pela juventude à época, ele era contra. Ele era daqueles bem enquadrado. E ele andava, a gente tinha uma reunião, ele andava assim com um envelope no bolso e falava assim, tudo que eu falava, acho que ele tentava me intimidar e falava assim, eu vou pedir demissão do clube. Ele era sócio antigo, né? Aí eu estava conversando com um ex-governador, que alguns de vocês conhecem, Flávio Mendovitz. Eu falei, Flávio, eu vou puxar aquele envelope. Se ele apresentar mais uma vez, eu vou falar assim, não, me dá um envelope aqui que eu vou aceitar a sua demissão. Aí o Flávio foi e falou comigo o seguinte, falou, Luiz Gustavo, e eu era novo em Rotary, né? Novinho, fiquei até encantado com ele, falou assim, Luiz Gustavo, uma vez perguntaram para o Paul Harris por que, se pudesse resumir o sucesso do Rotary em uma palavra, qual seria a palavra? Aí o Paul Harris falou isso em rede nacional de televisão, falou assim, não, seria tolerância. Aí ele falou assim, tolere o companheiro, porque ele é uma pessoa boa, tal. Ele está sentindo um pouco, porque ele foi presidente recente, e ele é coronel do Exército, então ele está acostumado a mandar, tal. Então, se ele se sentir um pouco de lado, que ele não está dando as ordens, ele vai ficar te comendo, mas tolere que você vai estar bem. Você sabe que a partir daí eu comecei a levar isso como filosofia de vida, não só no Rotary, como fora do Rotary. Então, hoje, você, para me ver perdendo as estribeiras, para você me ver eu me alterando, tanto no Rotary como fora, vai ser muito difícil, tá? Eu conto até 1000 e, normalmente, eu não me arrependo. Eu me arrependo quando a gente, às vezes, dá uma resposta um pouco mais ríspida, né? Um pouco até mais indelicada, às vezes até em resposta a uma pessoa, e você, normalmente, quando acontece isso, eu me arrependo. Quando eu não falo nada, quando eu seguro, e quando passa o tempo, quando esfria, normalmente falo assim, ó, valeu a pena aquela lição que o Flávio me deu no ano de 2000. Então, eu até digo mais, que o Rotary, não sei nem se eu posso falar isso, mas assim, você tem que se preocupar mais com aquele companheiro que está caladinho, quietinho, que não fala nada. Que o encrenqueiro dificilmente sai do Rotary. Enquanto ele estiver arrumando confusão ali, né, Luci? Infelizmente, infelizmente não, felizmente, não sei, mas quando a pessoa, se ele estiver incomodado e falando, normalmente é porque ele está se sentindo parte da instituição. Lógico que se eu não estou estimulando o debate, o embate, muito pelo contrário, mas eu acho que você deve tentar exercer, na medida do possível, a tolerância com eles e tentar trazer para o seu lado, né? Porque esse embate no Rotary, ele eu até digo, como eu rodei muito, né? A Lucy sabe disso, quando eu fui coordenador do Rotary, era até engraçado, porque toda vez, né, um rotariano, normalmente um ex-governador, me recebia no aeroporto. Então, do aeroporto, quando vem um visitante, né, do aeroporto até o hotel, você fica sabendo de tudo que acontece, né? E quando a gente está sozinho, as pessoas ficam mais à vontade e contam, né? E o meu distrito não é diferente, tá? Então,
não sei se eu poderia dizer disputa, né, vaidade que existe em Rotary, essa diversidade, né, eu diria, talvez a diversidade seja a palavra mais interessante. Ela é tão presente no Rotary, assim como é também na comunidade. Então, não adianta você não vai conseguir nunca reunir 51 líderes, igual nós estamos aqui, sem haver alguém, com certeza, se incomodou com alguma coisa que eu falei. Só que, às vezes, por questão de educação, vocês, né, não embateram. Mas, a partir do momento que a gente está convivendo, isso é mais do que natural, até pelo nosso instinto mesmo, né, de ser humano. Então, esse embate, desde que tenha respeito, eu diria até que é salutar, tá? Faz parte da diversidade. Você tem que conviver com a diversidade e o Rotary é feito da diversidade. Você vê, nós não somos um clube de engenheiro, nem um clube de médico, nem um clube de dentistas. Nós somos diferentes, somos profissões diferentes, somos multiprofissionais e a gente tem que levar isso da melhor forma possível e crescer com isso, tá? E essa é a minha opinião, tá? Espero que na segunda-feira eu consiga. Vamos ver. Segue, vai levando, vai na maciota. Não, eu vou falar o que eu falei, né? Que eu uso na minha casa. A gente, quando tem algum problema, eu falo, coloca água na boca e conta até 10, com a água na boca. Você não vai conseguir falar. Então, eu disse isso na reunião, e aí, às vezes, eu falo, bota água na boca. Quando eles querem falar muito, eles já sabem que está na hora de parar. Aí. Tá bom, muito obrigada, viu? Mas isso faz parte, tá? Faz parte da diversidade do Rotary, isso sempre vai ter, isso não vai acabar. O que eu estava falando dos governadores é isso, porque não tem nenhum distrito que eu tenha visitado que não exista pelo menos uma divergência, né, entre governadores, tá? Alguns um pouco mais fortes, outro menos forte, mas não tem nenhum que é unânime 100%, que todo mundo está ali de beijinho e abraço 100% do tempo. Se falar, eu vou ter minhas dúvidas, tá? Se a gente procurar um pouquinho, a gente vai ver que isso faz parte até do instinto de liderança das pessoas, tá? Essa diferença entre a gente, tá? Faz parte. Perfeito. Obrigado, companheiro Irô. Então, agora a gente passa a palavra para o nosso companheiro Carlos Alberto, só que ele está sem vídeo aqui, mas pode ficar à vontade, companheiro. Se estiver ouvindo aí, pode liberar o microfone e fazer uso da palavra. Estamos ouvindo. Só um minuto aqui que eu estou ajeitando. Ok. Aqui, Luci, o que minha esposa trouxe para mim? Só um golinho aqui, só para... Alô? Opa, estamos ouvindo, para brindar para vocês. Oi, Carlos Alberto. Opa, rapaz, vou pedir a permissão aqui para o governador Rafael. Que brilhante palestra, ó. Excelente palestra, várias ferramentas que realmente vai ajudar, eu acho que 99% dos clubes que estão com déficit. E excelente. Eu quero parabenizar ele pela palestra. Nós estamos situados aqui no RC Castanhal, nordeste do Pará, e onde eu fui governador assistente no mandato da governadoria da Luci Queiroz. Fizemos um ótimo trabalho, um abraço, governadora. E eu vou lhe dizer uma coisa, um aprendizado desse não pode ser barato. É excelente, você está de parabéns, e o que a gente aprende aqui, a gente tem que passar para os companheiros. Várias ferramentas. Eu sou idealizador de projetos. Aqui nosso clube já fez vários projetos. O último projeto que nós fizemos aqui foi um baile para deficientes.
e foi aceito na sociedade. Nós buscamos patrocinador para aquelas moças que são deficientes de cadeira de roda. Nós fizemos um baile de debutantes. Fizemos ano passado, foi um sucesso. E passamos para outros clubes também. Eu fui a outros clubes levar esse baile. Então, com essas ferramentas que a gente aprende mais, a gente vai mais longe ainda. Muito obrigado aí pela capacitação. Obrigado, Carlos Alberto. Nós tivemos, né, Lucia, em Castanhal, não sei que ano que foi, teve um treinamento, um seminário lá, bela cidade de Castanhal, vocês têm uma sede grande lá, né? Muito interessante, muito bacana. Parabéns, obrigado, Carlos Alberto. Utilize, use e abuse dessas ferramentas aí. É a maior sede do 4720. É enorme, eu tenho a foto lá nela. Temos. E comigo aí, né? Hã? Aí. É. E comigo aí. Isso aí. Isso aí. Ok, muito obrigado aí pela atenção. O Rafael Bulhosa ficou até emocionado aí por causa desse seu depoimento aí. Não, eu fico mesmo tanto pela qualidade de material quanto por conta que a minha conferência foi em Castanhal, né? É um clube que eu tenho uma dívida muito grande por ter topado o desafio de fazer a conferência lá com eles na sede deles. Tenho um carinho imenso pelo Castanhal. Antes de eu mover a palavra para a governadora Lucy, só aproveitando que você tinha falado da questão da convenção, né? Eu não só postei nos grupos, mas, companheiros, esse valor que foi falado, dos 49 e poucos dólares aí, tá? Ele tem prazo, tá? Então, por favor, fiquem atentos, tá, à questão do prazo, porque senão vocês não vão conseguir fazer essa inscrição por esse valor, terá que ser um valor maior. E só respondendo uma coisa que deve passar às vezes na cabeça de alguém, é assim, mas espera aí, ano passado a convenção foi virtual e foi gratuita, por que esse ano estão cobrando? Bom, primeiro que a convenção desse ano vai ter uma cara muito mais de convenção internacional do que teve no ano passado. Ano passado, infelizmente, a coisa foi, por melhor que tenha sido, foi excelente, mas não foi feito meio que as 3 cacetadas. A desse ano vai ser uma outra roupagem. E segundo, tá, é que o grupo da convenção vai estar destinando esse recurso para ajudar dar uma reforçada no caixa da Fundação Rotária para poder ajudar, né, a se fazer projetos. Tá? Então, essa é uma razão que justifica e muito a gente também está fazendo o pagamento da nossa inscrição para a convenção, porque isso vai estar, na verdade, se revertendo em benefícios para as comunidades no mundo todo. Tá bom? Só porque já me perguntaram isso mais uma vez, então aproveito aqueles que não perguntaram agora, né, procurem fazer logo a sua inscrição para a convenção. Willy? Beleza, obrigado, governador Rafael, obrigado, companheiro Carlos, pela participação. E agora a gente passa a palavra para a nossa governadora Lucy aqui. Vou adicionar aqui. Fica à vontade, minha governadora. Cadê o Carlinhos? Ele fechou o vídeo dele. Mas ele deve estar aí ainda. Não, Carlinhos, é só para te lembrar que eu não desisti de abrir o Cametá e o Benevides, não, viu? Cadê o Carlinhos? Não tem problema não, eu vou ligar para ti amanhã, tá bom? Beijo grande, obrigada, Carlinhos. Obrigada. Era só isso, William, era só para dar um abraço no Carlinhos. Perfeito, obrigado. Na tela e só vejo gente conhecida e gente querida. Nós tivemos, o Luiz Gustavo, só para te lembrar, em Manaus, tivemos seminário em Manaus, tivemos seminário em Castanhal, tivemos seminário em Rolim de Moura, lembra? Lembro. Em Rolim de Moura. Eu não sei se você foi a Bragança. Teve a costela lá. Hã? Eles fizeram um costelão lá só para a gente, né? Nem me fale, nem me lembre. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, viu? Isso aí. Bem, companheiros, dado o horário, nós vamos encerrando a parte das perguntas aqui. Eu gostaria somente de, companheiro Luiz Gustavo, até em resposta aí a um dos seus questionamentos, uma das bandeiras que sempre nós carregamos aqui no distrito, ou especificamente aqui em Manaus, nas vezes que nós estivemos como governador assistente, é a importância da integração da família rotária. Na minha opinião, a integração da família rotária é um motivador para o fortalecimento dos clubes. Então, dada a situação geográfica do nosso distrito, não é muito possível fazer uma reunião de todo o distrito com frequência. Então, nós temos que nos reunir em grupos conforme a localização geográfica. Então,
aqui em Manaus, hoje nós somos 5, fomos 4 clubes por muito tempo, mas todas as atividades que nós realizávamos na cidade era sempre com todos os clubes todos juntos. Então, vamos ter lá uma campanha do End Polional, nós reuníamos todos os clubes para, assim, fortalecermos todos os clubes. Muitas vezes são ações que, isoladamente, um clube sozinho não consegue desenvolver. Mas se tem mais de um clube participando junto, se consegue desenvolver, e nós acreditamos que essa seja uma forma de fortalecimento. E essa também tem sido a nossa conversa com os governadores assistentes, já que o governador não consegue estar ao mesmo tempo em vários clubes, em vários locais ao mesmo tempo, então temos transmitido essa mensagem aos governadores assistentes para que busquem a integração dos clubes que vão estar sob a responsabilidade deles. E então, tanto é que o lema do nosso ano rotário é Juntos Somos Mais. Esse é o lema do nosso rotário, para mostrar que o trabalho em conjunto ele é importante e surte resultados. E um outro ponto é que nós temos que ter a paixão pelo Rotary, temos que ter a paixão pelo nosso clube, paixão pelo Rotary, paixão de ser rotariano, né? Então, eu vou até compartilhar aqui uma experiência que eu estou vivendo nos últimos dias. Nós estamos numa fase em que estamos nos preparando para a governadoria, estamos nos preparando, inclusive, já para a conferência distrital, que nós anunciamos para todos, que está programado para ser realizado entre os dias 21 e 24 de abril. E aqui eu vou testemunhar um fato que me ocorreu agora à tarde com o governador Luiz Gustavo. Eu saí da empresa, vindo para casa, no telefone, no carro, liguei para o governador Luiz Gustavo, primeiro para reforçar o convite e agradecer por ele ter aceito o convite para estar conosco nessa noite. Foi um convite de última hora, mas ele aceitou prontamente. E, em seguida, eu emendei, convidando o governador Luiz Gustavo para ser um dos palestrantes na nossa conferência distrital. A ligação não demorou, acho que não demorou entre 5 e 10 minutos, ou seja, o que eu sentia naquele momento? As pessoas reconhecem a importância do Distrito 4720 e tudo aquilo que o Distrito 4720 pode fazer nas comunidades que estão aqui no nosso distrito. Então, aquilo para mim serviu como uma inspiração de uma valorização. Ou seja, o governador Luiz Gustavo, que tem diversos afazeres, não só no distrito dele, mas a nível de Rotary, ele não demorou um minuto para dizer que aceitava o convite para estar conosco na conferência distrital que está programada para acontecer daqui a um ano. Ou seja, a valorização que ele tem pelo nosso distrito. E aquilo me levou a refletir que muitas vezes nós que estamos aqui dentro não conseguimos refletir a importância que nós temos para o nosso distrito. Nós somos relativamente poucos rotarianos para o tamanho do nosso distrito, mas nós temos que valorizar mais essa nossa associação. Nós temos que valorizar mais, nós temos que nos tornar mais apaixonados pelo nosso distrito 4.720. Hoje, na conversa que eu estava tendo com o diretor Mário, para vocês terem uma ideia, né, conversando um pouquinho sobre a Índia, essa dificuldade que a Índia está passando agora, e que mesmo assim o presidente vai estar conosco no sábado que vem, caso não aconteça nada de mais grave. A Índia tem uma população quase 6 vezes maior que a população brasileira, toda ela vivendo num espaço similar ao nosso distrito 4720. Então, lá, a densidade populacional é muito mais alta. E a densidade de rotarianos, consequentemente, também é alta. Coisa totalmente oposta ao nosso distrito. Então, eu só estou compartilhando essa experiência para dizer da paixão que nós temos que ter. Nós somos valorizados, né? O fato do nosso diretor Mário ter estado aqui, ele não foi convidado para estar aqui, ele esteve aqui de livre e espontânea vontade para nos incentivar, para nos motivar, para orientar aqueles que estarão como líderes no ano Rotário 21-22, mas acho que serviu como para todos a mensagem que ele passou em relação a discernimento e foco, né? Lançou o desafio para que nós tenhamos no final de 21-22 1.200 associados. Então, isso tudo nos motiva para o ano rotário que nós vamos ter agora em 21-22. E uma outra demonstração que eu fico agradecido, o companheiro Pedro de Portugal está aqui ainda presente na nossa reunião. Companheiro Pedro, muito obrigado pela sua presença. Para que tenha uma ideia, para o Pedro lá já são quase 2 horas da manhã. E mesmo assim ele está aqui presente conosco. Ou seja,
essa valorização de um treinamento que está sendo realizado no Distrito 4.720, de um companheiro que está lá em Portugal. Aí, ó, ele está mostrando no relógio dele 1h50 da madrugada dele lá, e ele está prestigiando o nosso encontro. E muitas vezes os companheiros do nosso distrito não estão conseguindo valorizar por diversos motivos. Tem aqueles que têm motivo particular de não conseguirem estar aqui conosco, prestigiando o nosso treinamento. Então, aqui, fica aqui até como se fosse um desabafo meu. O governador Luiz Gustavo, me desculpe por estar fazendo isso nesse momento, mas eu não podia deixar de aproveitar no momento em que se discute as ferramentas para estar fortalecendo os nossos clubes, fazer esse comentário da valorização que nós temos que ter, nós mesmos temos que ter com o nosso distrito, com a nossa casa, tá bom? Então, dessa forma, agradecemos aí, governador Luiz Gustavo, pela sua presença e também por já ter aceito o convite para ser um dos palestrantes, então, na nossa conferência distrital, 42ª Conferência Distrital do Distrito 4.720, de 21 a 24 de abril do ano que vem. Agradecemos a presença de todos os companheiros de outros distritos que sempre têm nos prestigiado aqui e ratificamos o convite, então, para que estejamos juntos novamente amanhã à tarde, a partir das 14 horas, né? 14 horas horário de Manaus, 15 horas horário de Brasília, com a palestra do companheiro Joper Padrão. Nós vamos estar compartilhando, então, daqui a pouquinho, mais uma vez, aí o link para essa nossa reunião de amanhã e estejam todos convidados. E agradecemos, então, mais uma vez a todos, desejando a todos, então, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Muito obrigado. Gerson, rapidinho, só mais uma coisinha. Desculpa. Esqueci de falar, não é culpa sua, não. É porque, eu olhando para você aqui, eu queria aproveitar esse momento, talvez você não saiba, mas eu, junto com o Demetrios e com o Chico, nós três lideramos, durante aquele período inicial da pandemia, aquele projeto Fome de Música. Eu quero fazer um agradecimento a você por todo o empenho, por toda a sua dedicação, pela ajuda que você deu ao nosso projeto e fazer viabilizar aqui no seu distrito de uma forma tão cordial, tão simpática. Ainda fez um vídeo tão interessante, tão bacana. Tá? Eu quero fazer um agradecimento. Quero dizer que, às vezes a gente que faz alguma coisa esquece do que fez, mas para quem recebeu isso, para a comunidade, para nós que participamos desse programa, a gente não vai esquecer nunca dessa sua gentileza em fazer viabilizar esse projeto junto com a gente, tá, Gerson? Muito obrigado mesmo, tá? Nunca te falei isso, estou te falando agora em público, tá? Obrigado, companheiro Gustavo. Essa pandemia, o lema desse ano Rotary abre oportunidades, ele tem muito, assim, se encaixou muito bem nesse tipo de situação, né? Então, esse contato que nós tivemos de vocês, essa oportunidade foi gratificante, poder fazer o bem, ser um catalisador de poder fazer o bem, né? Nós aqui de Manaus, o pessoal de Santarém também foi beneficiado por esse mesmo projeto, então nós aqui agradecemos aí por essa oportunidade de juntos fazermos o bem. Muito obrigado. Isso aí, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Com Deus. Gente, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Excelente treinamento. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Vamos direto para o Corujão. Boa noite a todos, até amanhã. Valeu, Nelson. Obrigado. Amanhã. Governadora Um abraço. Governadora Lucia, não atende mais meu telefone. Oh, amor, atendo sim. Olha, esses dias, pergunta do Pedro Pascoal. Nós estávamos num sufoco por causa dessa posse grande aí, e tentando conversar com os companheiros, mas eu já fiz ligando de um por um. Tem uma moça lá. Oh, meu amor, obrigada. Cadê a Rejane? Ainda está aí? Olha, o Madeira Mamoré está dando posse em 8. 8. Viu? Sim, um abraço. Pois é, esse clube é de rocha, meu irmão. Olha. Não que os outros não sejam, cada um com a sua peculiaridade. Chega lá. Fique fria. Abraço, Regina, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedro, de público, mais uma vez. Obrigada, tá, Pedro?
Tchau, 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 Willy. Tchau. Boa Tchau, noite, governador. saúde Obrigado. para todos nós. Até Para todos amanhã. nós. Beijo. Pode cantar. Oh, amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum. Quando não tinha nada. Carlos, por essa merecida. Boa noite. Boa noite. Escreveu carta. Quando eu vi salifiquei, tá? Quando o olho brilhou. Quando criei asas. Boa noite a todos. Fecha a sala aqui. Obrigado. Um abraço aí. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, seu Mário. Um abraço aí. Tchau, Opa, tchau. obrigado. Opa. Tá bom, beleza.